Oi, desejando que todos vocês estejam bem. A gente vai enfrentar uma nova aula. A ideia desta aula tem a ver com os processos de desenho, cor e alguns efeitos. A gente como que abordar esse tema, então eu vou mostrar para você duas imagens. Dessas duas imagens, vou mostrar nesta primeira imagem que você já vê, certo? As capas de como está formado e como logrei esse efeito, né? Esse efeito tridimensional. Apesar que tem essa aparência de haver sido feito em um programa de 3D, é um desenho, né? Feito à mão. E já a gente vai falar dos detalhes. Continuando com a introdução, vão ser, como falei, duas imagens. Agora, há aí, sem dúvida, muitas outras formas de fazer efeitos e processos para pintar ou desenhar em Photoshop. A aclarar então, primeiramente, que a gente começou abrindo o Photoshop em idioma português. E essa primeira imagem, aqui estão as camadas, né, do processo. E vou retirar uma camada por uma para que você tenha conta como que se armou essa estrutura de imagem. Então vamos retirar a camada 30, camada 28, aí a gente viu um detalhe, né, do cabelo. Vou tirar a camada 27, né, tirou a capa de cor, camada 26, tirou todo o desenho mesmo. Camada 27 desapareceu a imagem. Então foi uma imagem incrustada na imagem total, que é uma das formas de poder trabalhar em Photoshop também. Então você vai desenhando peça por peça e vai colocando. Aqui desapareceu um efeito que está nesta parte daqui da chama, né? A chama, como podem ver você, foi de uma fotografia que estava em PNG. Sabemos que um formato PNG é uma imagem que fica só a imagem, o demais está em forma transparente. Então você busca no Google chamas em PNG e você já, ou se não está em PNG, você faz um recorte da imagem também. Essa primeira parte vermelha, desapareceu a chama toda. Aqui os personagens que estão no fundo, né, desaparecem. Também desaparece uma pequena sombra que está projetada nesse setor, né, você pode perceber. Né? A capa 21, a sombra dos objetos, né? Aí desapareceu uma textura de pedra que tinha. Logo ao final vou mostrar qual foi a fotografia que tinha de estrutura de pedra. Aqui tira todo o efeito de musgo, né, do chão, né, da grama, né, que estava aí no chão. Você pode ver que era só um efeito, né, que também é outra fotografia modificada e estendida, né. Vamos tirar essa imagem então. Logo aqui, como vocês podem ver no Photoshop, também tem essa possibilidade de colocar um cor aqui, né, verde e amarelo, mostrando visualmente que são camadas importantes, né. Então você pode fazer essa, né, com clique direito, né, sobre esse requadro daqui. Aqui vamos tirar a camada 17, né, tirar tudo o cor e junto com as esculturas desses ídolos, né. Aqui eu vou falar um pouco dessa estrutura dos ídolos, né. Como eu falei, al parecer é uma imagem feita em algum programa 3D, mas só é um desenho, né.
Então, no desenho se traça linha reta, né, com o pincel, né, e aqui uno vai desenhando em cima do rabisco que fiz originalmente, né, e depois com a textura de pedra você vai colocando aqui os recortes, né, como isso de montar, eu vou falar depois no último processo dessa explicação. E depois, obviamente, colocar os efeitos de luz, né? Vou tirar essa camada e você pode ver que esse é o desenho original, né? E aqui era a última camada que tinha. Eu falei do detalhe aqui. Aqui eu tenho uma fotografia. Essa fotografia continha uma textura e cor, né, de pedra, né? Então a gente pode selecionar dessa forma. Você pode dar Ctrl T, Ctrl T, aí você vai na deformar, e você, dependendo de onde querem colocar essa textura, né, você adapta nessa textura, tá? Você pode ver que em deformar você pode fazer todos os detalhes, tá? Exemplo B, Ctrl T, aí você amplifica, reduz e vai colocando, né? Modificam assim, e do jeito que você quer instaurar adaptar na imagem. Aqui vai perspectiva, né? Perspectiva, né? Vamos a outro, né? Vamos a deformar. Vamos a distorcer. Então, você, através desses parâmetros de transformação, você pode adaptar qualquer textura. Então, essa ideia é como uma pele, né? É a pele que você coloca sobre a textura final. Então, vamos a revisar novamente. Ctrl D. Aí você vê como você vai girando essa mágica. E esse é o segredo dessa construção dessa imagem. Vamos analisar o outro. Aqui a gente vai analisar um pouco mais profundo o tema de cor, o tema de linha. Lembrando que este curso tem a ver com o aprendizado de manejo do programa Photoshop. Não é um curso de desenho nem ilustração. Mas, sem dúvida, a gente vai abordar ilustração e desenho em alguma outra electiva. Eu vou dar aqui algumas dicas de como tratar esse desenho, de como tratar o cor, né? Eu falei que há muitas formas de tratar o cor. Em resumo, diagramação, né? Vamos a analisar como que funciona esta imagem. Vamos tirar primeiramente a capa 19. Aqui são detalhes do cinto da mulher. Mais detalhes de cinto. Dos detalhes do cinto da outra mulher. Aqui desaparecem todas as linhas, né? Por enquanto eu coloquei, descrevi essa camada como linhas. Por enquanto a gente não vai apagar, né? Para que fique aí por enquanto. Capa 18 são um detalhe do fundo, né? Esse é interessante, esse Grunge 4, né? Que é igual como a fotografia da textura e forma da pedra. Aqui a gente tem uma textura de cor marrom, granulada, né, que dá um efeito de terra, né, no chão do piso e na imagem toda, né.
a gente tirar, né? Isso é um filtro, né? A gente vai ver as características, né? Está em transparência, né? Está aqui, debaixo da escurecer, está multiplicação, então deixa dessa forma, né? Se a gente vê em formato normal, ela é assim. É normal, é assim, né? Esse é o original. Aqui tem deletado toda essa zona daqui. Vamos a colocar novamente multiplicação. Permite ver as camadas de embaixo. Vamos a deletar. Capa 20. Assinatura, né? E aqui o core, né? O core tudo se retira, tá? Agora, a gente tem essa imagem de linha, vamos tirar. E aqui começa o processo desde zero. Então, quando a gente propõe fazer um desenho, e aqui vou dar certas dicas para quem faz desenho, mas para quem não, igual serve para construir um collage, para construir uma imagem do jeito que seja, você precisa uma diagramação, né? Uma ideia de como deveria ficar na imagem final. Por quê? Porque às vezes você pensa construir uma imagem quadrada, mas o resultado tinha que buscar, neste caso, um formato apaisado. Ou se você construir uma imagem em forma vertical, você tinha que saber como ordenar os elementos dentro desse formato. Aqui, a empresa que pede para mim essa imagem, pede certos detalhes, né? Pede que seja em cor, né? E este formato aqui está em polegadas, né? Então, inch, né? Que é polegada em inglês, né? Então, essas são as demandas dessa imagem. Logo, num rabisco, certo? Eu coloco os personagens, neste caso, esse personagem se chama Machi, e assim, cada personagem tem um nome. E a ideia é que estão conversando, né? Esse é o primeiro rabisco, né? Por isso ajuda muito ter rabiscos no princípio. Logo desse primeiro rabisco, vem um segundo, né? Aí onde empieza a colocar os personagens, né? Os rostos, as expressões, né? Como essas mãos passam para cá, como deveria ser a posição das mãos dessa mulher. Aqui ela está passando uma faca para ela, é como um presente, né? De iniciação. Então, como que vai ser o desenho da faca, né? Então, todos os detalhes estão nesse segundo rabisco. Não é uma imagem acabada, né? Mas sim ajuda muito a empezar para quem desenha, organizar certos detalhes, né? Logo dessa imagem, vendria a estruturação. Já a gente toma em sério o que é o ângulo dos personagens, o ângulo de visão da cena, onde se situam os personagens. Então, a gente sabe que tem uma câmera que a gente teria por este sector daqui, enfocando-se embaixo. Por isso, o ângulo, certo, vendria de menos a mais, certo, produto dessa toma, né, dessa angulação de captura de imagem. Vamos ver essa camada 2, para ver o que é. Vamos subir aqui para que fique em cima da camada 3, tá? Vamos colocar em multiplicação. Então aí a gente permite ver a camada 2 e como está multiplicação, ela fica transparente e permite ver a camada 3. Então vamos obrigar, né, modificar essa personagem para que fique nessa proporção. A gente vai colocar Ctrl T sobre a camada 2, né? Ctrl T. A gente já executou Ctrl T. Vai a buscar perspectiva. E em perspectiva, certo? Você empieza a gerar essa distorção, né? O que ajuda isso muito? Então, a gente trata de ir calçando, né? Mais ou menos, né? Não é isso que vai calçar
preciso, né? Porque ambos são rabiscos. Tá? Mas já com isso, aqui a gente vai tirar a camada 3, a gente já tem uma visão distinta, né, de imagem. Então, desde esse ponto, a gente propôs, né, ter uma perspectiva distinta. Aí coisa que hay que melhorar, o tamanho dos pés, né, forma de detalhe. Exemplo, esse personagem tem que tocar o ombro desse personagem central. Então, a gente aqui o que faz? Escolher a ferramenta mais adequada, ruído de recorte. Estamos sobre a camada 2, né? Pronto, tá? Ctrl X, aí, Ctrl X, Ctrl V, né? Criar uma nova camada. Aí, vamos a colocar em camada de multiplicação para ver através dela. A gente está na camada 4, né? Criar uma nova camada. Então, aparece esse personagem sozinho. Ctrl T. Colocou. Vamos a modificar um pouquinho mais ela. Aí aqui de tamanho. Apertando Shift, né? Pegando uma esquinha, ela acrescenta de forma proporcional. Agora vamos a colocar aqui. Né? E aqui por aí vai. Aí detalhes com as teclas finais. Desse rosto, a gente já pode também colocar, né? E por aqui, vamos dar um extra aqui. Estamos na camada 2, né? A gente vai achar a camada 2, vai selecionar o rosto dessa mulher, Ctrl X, Ctrl V, criou a camada 5, né? E a gente vai colocar em cima dessa. Aqui a gente pode colocar em cima. Isso, em cima, tá? E agora a gente tem uma melhor. Tem um rabisco melhorado e mais ou menos colocado em ordem. Agora a gente vai ver a capa 8, que é um resumo, né? Vamos modificar um pouco. Aquilo que vai fazer a gente é unificar a capa 2, 4 e 5, né? Vamos tendo Shift, né? Vamos selecionando as camadas, né? E se vai acendendo em cor, digamos que azul. A gente vai e colocar aqui, mesclar camadas, tá? Então, as 3 camadas ficaram misturadas e pegou por nome camada 5, né? Que é a camada superior das 3 que está aí, né? Então, vamos fazer certas últimas modificações. Ctrl T novamente. Vamos expandir. Para ver aqui mais na zona. Enter. E se parece muito à camada 8, né? Que eu havia processado. Aqui aí um detalhe dela, né? Vamos modificar um pouco ela. Recortar aí. Pronto. Ctrl T. Vai ser somente modificada a seleção. Vamos colocar aqui em distorcer. Vou cambiar um pouco o ângulo dela. Aqui. Tá vendo aí? E logo distorcionar, deformar. Então você vê que você pode ir fazendo modificações dos rabiscos
adaptando-lo adaptando-la melhor. E Ctrl D. Vamos fazer uma comparativa, né? Se parece bastante o anterior. Tá. Esse é mais ou menos o segredo de como manipular uma imagem para chegar a esta parte do processo, né? Logo, a gente já tendo uma imagem que convence a perspectiva, que está nessa perspectiva que a gente fala no princípio, vamos pôr camada 5, normalmente vamos colocar em multiplicação, né? Já havendo colocado nessa perspectiva, a gente já vai para outro passo. Vamos a deletar a imagem 5 que a gente criou somente para poder explicar o processo. Aqui está o processo original que eu havia logrado anteriormente. E agora vem o processo das linhas, né? E aqui é simplesmente desenhar sobre os rabiscos, né? Aqui eu vou aqui apagar a linha, né? Você vê que muita coisa se modifica também quando você passa as linhas, né? Mas pegar a estrutura que já está embaixo, isso já ajuda, né? Aqui o personagem que está mirando muito no perfil, aí sai um pouco mais do perfil, né? E aparece já esse olho que está atrás, certo? Parte da bochecha da mulher, né? E a parte do cabelo, né? Ajudando a direcionar melhor a mirada dela. Então, o rabisco é só o excesso, né? Só parte do processo. Já a linha, a arte final, né? Então, aqui, qual foi o processo que eu fiz? Selecionei pincel, né? Um pincel de gênio, né? Casa de linhas aqui. Aí ajustei o tamanho, certo? Tamanho dele. Aí aqui um pincel 5, né? Entre pincel 5 e 7, aí seria bom. Agora, sem dúvida, a melhor jeito, ferramenta para desenhar é a tableta digitalizadora, que nos permite, certo, lograr uma melhor linha. Então, já estando selecionado, a gente seleciona o cor, né? Esse ponto permite selecionar entre duas cores, né? A gente vai selecionar esse cor preto, né? E a gente seleciona ativa, né? Linha dinâmica, né? Vocês percebem que sem a linha dinâmica, a linha continuaria sendo de uma só forma, né? Exemplo, sem forma dinâmica. Assim você pode apreciar, mesmo na tableta digitalizadora, a gente percebe que não sofre modificação na linha, né? Agora, selecionamos dinâmica da forma e dependendo da pressão do pente, né, da caneta, dependendo dessa pressão que eu exerço sobre o pente, é o resultado que vou ter, né? Então aí a gente vai apagar aqui vou cerrar aqui, né, os pincéis, vou fechar linhas aqui, vou ir aqui a camada 8, né? Vou criar uma nova camada para exemplificar, né? Então a gente vai construindo. Agora é muito importante que quando a gente desenha, tem que fechar
o que se chama fechar linha. Por exemplo, aqui vai ser um trabalho bastante rápido, né? Não é um trabalho acabado, senão que é só para exemplificar para vocês, né? Então, quando a gente fala de fechar linha, significa o seguinte. Aqui a gente tem uma parte, cabelo, né? Aqui vamos fechar o cabelo. Tem a parte aqui, cabelo. Tem a parte que é a face da mulher. Então, aqui a gente não fechou linha. Né? O que vai acontecer? Aqui também a gente não fechou linha. Aqui tampouco não fechou linha. O que vai acontecer? Vamos a mostrar acá. Vamos a dar uma cor em cima dessa estrutura, tá? Então, vamos a colocar um cor. Há duas formas de colocar o cor. A primeira forma é colocar um color base, né? Color bem clarinho aqui. Agora a gente escolheu o marrom claro. E a gente, com a ferramenta do Valde, né? Ela já pinta tudo, né? Tudo que estiver fechado. Mas vamos colocar esse pedaço do ombro dela, que aparece aqui. O que vai acontecer? Vai pintar tudo, né? Esse é o detalhe de fechar linha. Então, vamos escolher novamente a ferramenta. Vamos a buscar o preto. Ok. E vamos a fechar aqui e fechar aí, tá? Vamos a escolher o botão de pintura, vamos a cambiar. E esse é o detalhe de fechar linha, né? Aqui quando não alcança a passar, vocês escolhem a ferramenta adequada, né? Você dá conta como aqui está fechado também? Por isso que não pintei os lábios dela. Vou colocar um cor mais... um pouco um tom mais avermelhado. Aí o que está bom. Né? E aí você pode pintar aí. Essa seria uma das formas de pintar. Aqui vamos colocar um cinza. Vamos escolher o Valde. Tá? Aqui a linha está aberta, o que aconteceria? Pinta tudo, né? Mas então são detalhes importantes. O Valde também tem uma regulagem assim, falo bem, de tolerância. Então, onde diz tolerância é a capacidade de expandir-se através das ranuras, né? Apesar que ele está em 100%, ele não está chegando aos detalhes aqui, né? Porque aqui os pixels, né, se fecha, então você não permite pintar esses pixels que estão alcançando a ver aqui. Para esse detalhe, aí você escolhe a ferramenta adequada, neste caso a gente escolhe o pincel e vamos aos detalhes de cor, né? Mas muito porque muito assim a gente pintou, né? A gente logra ver essas linhas brancas, né? Essa linha branca de recorte. Isso é o que a gente não quer, né, num trabalho profissional. Então, aqui eu vou ensinar a forma B, que seria a mais adequada em realidade, né? Vamos a retroceder tudo. Ctrl Z, né? Aí a gente vai a criar uma nova camada, a camada número 7. Então, a camada 6, né? Aqui vamos colocar linhas exemplo. E aqui vamos colocar doble clique, né? Cor
é G. Tá? Graças às novas camadas, a gente vai explicar aqui esse detalhe mais correto de fazer, tá? Então a ideia seria você selecionar essa ferramenta, né? Que é a ferramenta de varinha mágica, né? Seleciona todo o que você quer pintar em cor marrom. Digamos que é isso aí. Vá na camada do cor. Você escolhe a ferramenta que vai colorear, escolhe o cor e já coloca o cor aí, tá? Aqui quando a gente não havia fechado, né? Vai as linhas, né? Escolhe o cor preto, fecha aí, escolhe a ferramenta, pronto. Aqui diz que está em tolerância 32, aumenta a tolerância, vamos colocar 100. Está em tolerância 100, a gente vai novamente escolher, e aí a ferramenta vai penetrar ainda mais, certo? Nos detalhes, né? E consegue, ela não está entrando nesse sector, mas eu expliquei já como você dá esse remate, né? Vai a camada de cor, cambia o cor mesmo e você coloca aí. Né? Vamos ao tema do cabelo, onde estava se notava ainda mais o detalhe. Vamos aí. Linha, né? Pronto, escolhe o calor. Os controls. Vamos a fechar essa linha de cabelo também aqui. Antes de fechar o cabelo aí. Fechando, tudo fechado, ok. Vamos a la camada de... No, vamos a escolher... Coletar... Os detalhes vão ser outro cor mais claro. Bom, só a exemplificação. A gente já escolheu, vai na camada de cor, vai escolher a ferramenta com que vai pintar e vai escolher o cor que a gente tinha colocado anteriormente. É um cinza mais claro, tá? Então, é na camada de cor, tá? Aí a gente percebe também que essas linhas brancas, né? Esse preto e esse cinza é uma linha branca. Aí a gente vai ao pincel, sendo na camada de cor. Aqui a gente vai invertir a posição, certo? E vai seguir pintando na camada de cor. Então, você vê que se acaba o tema desses detalhes. E o trabalho fica no acabamento profissional. Tá? Aqui, apertando a tecla Alt, né? Você pode escolher diretamente o cor que está embaixo. Né? Agora, esse retoque não todo lugar, não, mas onde seja muito mais notório. Né? Se eu sou mais detalhista, eu passo em todo lugar. Aqui, exemplo. Alt. Com Alt aparece o conta-gotas, né? Com o conta-gotas a gente pode capturar o cor que está aí. E é um atalho, né? Para não estar fazendo o câmbio acá. Aí também teclas de atalhos também para ajudar a fazer esse câmbio de cor, né? Mas eu costumo fazer desse jeito. Eu vou resgatando o cor que tenho por perto. Aqui exemplo. Né? E vou aqui rematando. Aqui falta desenhar o olho dela. Aí a gente vai dar acabamento. Tá? Agora esse detalhe daqui, a gente pode escolher um cor mais claro, né? Pode ser. Para dar uma luz.
né? E pintar a mão. E é necessário para detalhes pequenos, né? Isso não seria o processo, né, da pintura, de algumas dicas de como melhorar. Então, como eu falei, só um exemplo, né? Agora, vamos a apagar por enquanto essas imagens e vamos a voltar ao trabalho de linhas que tinha aqui, né? Aqui hay um conceito que também é importante para vocês entender. As linhas superiores, a gente tem consciência que é uma imagem tomada desde cima. Então, mientras mais perto da ilusão da câmera, né, as linhas deveriam ser mais grossas, né, e mais compridas as linhas que estão mais embaixo, tá? Isso ajuda a melhorar a perspectiva, né, ou a ideia da perspectiva. Então, vamos analisar então agora o tema de cor. Aqui é a cor acabada, todo o processo. Então, nessa imagem, a forma do cor, ela está feita assim. Vamos a montar o exemplo que a gente tinha aqui anteriormente. Essas duas. Vamos a... Essas duas vamos colocar aqui, tá? Agora, linhas e cor. Essas duas em cima. Aí tá melhor. Tá? Estamos organizando para mostrar muito bem o exemplo. Aí está. Então, tendo essas duas ideias, né, de uma imagem acabada e uma imagem construindo, a gente tem um processo de cor. Vamos a escolher essa mesma cor daqui e vamos a colocar a capa de cor e vamos a trocar, tá? A gente já homogeneizou as cores base do rosto. Agora com a ferramenta de laço, agora essa forma de pintar é uma das tantas, né? Eu acho que solamente vou mostrar uma exemplificação. Aí você empieza a criar uma mancha, né? Para isso você tem que ter noções, certo, de luz e sombra, né? Mas estou mostrando só efeito, né? Deixa eu colocar esse cor aqui. Aí com Shift aparece mais, né? Vamos criando outra zona de cor por aqui. Agora está aí. Vamos a sumar algum. Acá. E algum detalhe por aqui, tá? E vou colocar esse, vou tomar toda a orelha dela aqui. Pronto, e a gente vai escolher o botão de pintura, escolhe o cor e volta, tá? Primeira fase. A ideia desta forma de colocar cor é como se fossem partes, né? Partes de cores, né? E a gente trabalha sobre a base de 3. O que quer dizer? A gente tem um cor mais claro, seria esse, um segundo tom e um terceiro tom, né? Aqui eu agreguei um quarto tom, mas
é para um óleo muito bem trabalhado, mas ele tem 4 tons em realidade, mas se trabalha sobre a base de 3, né? 3 mínimo, né? Um tom de luz, né? O cor original e o cor da sombra, né? 1, 2, 3, né? E tem um quarto, né? Um quarto tom, né? Que eu falei já, que apesar de que está trabalhando com base de 3, tem um quarto tom de sombra maior, mais escura, e um quinto tom aqui que é só um detalhe, né? Aqui são detalhes assim, né? São alguns pontinhos, né? Como também esse amarelo que aparece um pouco aqui, né? Não vou contar como tom, né? Sino como reflexo de luz. Então, continuamos. A gente escolhe pincel, vai amplificar o pincel, né? Aqui a gente vai revisando do tamanho que quer. Aí que esse tamanho está legal. Escolhe o cor e sigue pintando na camada cor exemplo, né? Cor mais escuro, tá? Cor um pouco mais escura, um tom um pouquinho mais claro. Aí, toda essa peça da testa essa cor, né? Eu falo normalmente que é uma das tantas formas para poder pintar, né? Aqui a gente volta a... Aqui ajuda muito a pressão da caneta sobre a tábua digitalizadora. Colocar esse tom de lábios, né? Bom, agora vamos colocar as luzes, né? Que é esse tom que está aqui. Vou colocar um tom mais claro. Interessante quando você pinta somente na camada de cor, todo o que é linha você nunca toca. Então isso ajuda muito ela não estar estragando a linha, tocando a linha que você fizeram com tanta dedicação, e depois volver a retocar, volver a retocar. Então se você aí só cria uma camada de cor e a linha fica intacta, né? Como vocês podem ver, certo? Já com esses 3 tons, a gente cria uma imagem algo realista, né? A opacidade de pincel está em 75, não havia percebido esse detalhe. É bom também sempre estar revisando quando a gente está em um trabalho, passa outro trabalho e vai ficando informação aqui em los parâmetros. Então você tem que ir checando. A gente, neste caso, necessita trabalhar com 100% do cor real, né? Aí, ó, subir um pouquinho o tom, tá? A luz já volta aqui também, para voltar aqui no cabelo, aqui no cantinho daqui, né? Aqui vamos rescatar a cor dos olhos, né? Um detalhe em preto, né? Um detalhe em branco, né? Um tom mais forte, lábio aqui, pois é. E assim, né? Com esse processo de trailer, a gente vai fazer muita maravilha, né? Aqui os detalhes que eu falei, aqui, né? Um detalhe, esse cor também é um detalhe que está aqui, né? Esses são alguns detalhes em um quarto cor, né? Só detalhinhos, né? Para harmonizar e dar mais vida à paleta que a gente está ocupando, tá? Então, aqui podem ver você também que tem algumas linhas. Interessante também esse efeito. Vamos a escolher o cor, né? Vamos aqui e assim. Vamos escolher o pincel G.
um pouco mais escuro. Certo. Agora as linhas aqui são um recorte, né? Também você pode aqui, neste caso, passar o dedo, né? Aqui. O dedo está aqui, né? Vamos a regular. Um pincel aqui, um CAG. Aqui o tamanho importante. E com a dureza bem baixa, né? Dureza em 0. Aí já pode ir melhorando esse detalhe aqui, né? Então, para que ajuda isso? Para que o traspasso de um cor mais duro, né, não fique tão recortante em todo o sector. Você vai dando nos acabamentos, não toda a linha, né? Só as partes que você acha que será necessário. Fica mais orgânico, né? Não tanto como um recorte mesmo. Acho que com essas dicas, sem dúvida você vai a lograr um trabalho muito melhor. Detalhe, tá? Bem, então esses são os meus segredos, né? Em meu caso eu sempre coloco linhas, né? Por isso é mais da arte de cada um, né? Aqui a orelha depois com uns tons mais escuros também. Dentro da orelha, certo? Escurecendo um pouquinho mais. E assim. Mas isso é mais ou menos o processo de pintura. E assim em toda o trabalho. Vamos apagar aqui essa imagem de exemplo. E aqui a gente vai continuar fazendo análise rápida do desenho. Ó, aqui eu tenho uma fotografia da joia da mulher, né? Que é uma joia original. Há certas modificações, né? Não é totalmente a joia da fotografia, mas sim me ajuda a entender as cores, né? Por ir resgatando cores, né? Por ir resgatando formas reais, né? E o conhecimento, entre mais, da cultura ou da cosmovisão do universo que você está desenhando, vai ajudar mais a que esse desenho fique em um melhor contexto, né? Então, sempre é bom ter esses detalhes que podem ajudar, né? Neste caso, a fotografia de apoio. Aqui a gente tem outra imagem da mulher, né, em outra posição. Então, essas cores me vão ajudar depois a passar aqui, sem perder, certo, a linha de lo que é os vestes dos personagens, né? Porque às vezes acontece também que você está desenhando um personagem, cambia o rosto, cambia os vestes, cambia os detalhes, e isso é muito importante de evitar. Como evitar? Sempre trazendo alguma imagem, né, de apoio, né? Bom, seguimos analisando. Aqui está todo o que acontece nessa capa de cor. Então, analicemos cores, tá? Pensando nessa ideia do que eu falei de base de 3. Então, temos um cor mais claro, né, que está aqui, que seria a luz maior. Um tom intermédio, que seria a cor base, por dizer assim. Seria esse, né, que atravessa aqui as mãos. Um cor de sombra, certo? E aqui um quarto cor, que eu falei, né? Apesar de ser uma base de 3, tem um quarto cor que nos ajuda a ter uma gama mais rica, né? Mais ampla de lo que acontece aqui com as luzes, né? Aqui temos outros cores, né? Essa cor que está aqui, né? Aparece acá.
Também é bom, interessante, nesse caso, né, como artista, né, no meu caso eu gosto desses detalhes, né, que está fora dessa gama daqui, se até aparece cá. Esse cor também está fora dessa gama, mas aparece aí. Mas eu vou dar um destaque, né. Aqui temos uma sombra, um tom que se vai acercando essa sombra, o tom de luz, né. Então tem 1, 2, 3 cores, tá? Aqui analisamos a saia da mulher. Temos um cor base, né? Um cor de luz e um cor de sombra, tá? 3 cores. Estes são detalhes amarelos, né? Que tinha que ver com excesso de luz. Me sinaliza aqui a imagem, né? Que há um excesso de luz. Está entrando luz por alguma porta, né? Então, tanta luz que ela impede ver as cores originais, né? Aqui o pé dela, né? Temos cor base, né? O cor escuro, né? E o cor de transição, 3 cores. E aqui um cor amarelo aplicado sobre a cor base, tá? Essa é uma das formas de poder dar cor, né? Agora, o tema das sombras, luzes, isso passa por outra explicação, né? Por outro conhecimento que você pode agregar mais adiante. Então, aqui a gente normalmente tem a veste da outra mulher, tem a cor base, seria essa cor base, a luz e a sombra. E outros são todos meios tons que vão aparecendo aí, né? A gente já falou do dedo, né? Aqui a gente falou da ferramenta para de seleção, né? Com o laço, né? E a gente depois pinta. Bom, coisa já... E se vai repetindo todo esse processo, tá? Isso é mais ou menos a criação dessa imagem. Logo tinha uma sombra, né? Que a gente, em outros exemplos, a gente viu como que está a sombra de recortar, certo? Esse recorte de todo o personagem. Fazer uma capa nova. Copiar a seleção. Botar com o valde, certo? Um cor, certo? Em degradê, né? Que está aqui. Aqui, ferramenta de degradê. Então vai ficar aqui, da mais preto a mais claro, a mais claro mesmo, né? Mais escuro a mais claro. Então, aí a gente cria um degradê. Aí logo a gente deforma essa imagem e depois fazer o recorte de tudo que a gente precisa tirar e vai ficar essa sombra projetada, né? Ajuda muito colocar sombras nas ilustrações. O motivo é porque a sombra fixa, né, a imagem num plano e essa comunhão do desenho ao personagem, aos objetos, né, não fica no arco. Nesse caso que está no arco, né, a gente vai aqui apresentando a sombra, aqui normalmente vamos começar a recuperar as camadas que estão desaparecidas, né? Aqui apareceu detalhes das faixas, no fundo, né? Tá? Essa cor que a gente já falou que é uma fotografia. Você pode buscar texturas em Google, textura de terra, textura de pedra, textura de grama, textura de metal, né? É muita fotografia em boa qualidade. Você faz o recorte do cor que você quer dessa fotografia e logo lo lançam, certo? Sobre a imagem, certo? Depois fazem o recorte, limpam o que você acha que não tinha que estar coberto e vai aparecer essa ajuda. Rapidamente você ganha, certo? Uma textura do chão, né? Ou inclusive de ambiente, porque essa mesma textura vai para as paredes, né? Aqui você vê a sombra, né? Como que dá dramatismo, né? Ó, tá? Acabamento, a assinatura. Isso. Aí o que vou fechar assim com essa dica. Há muitas outras formas de poder desenhar, né? Há um desenho que você faz por scanner, já com uma boa linha, já escaneando já, e vão já fazendo a camada de pintura e vão realizando. Aqui a forma que eu expliquei
de fazer um boceto escaneado e desde o boceto você fazer a linha no Photoshop através dessa ferramenta. No caso que você não tenha a tableta digitalizadora, seria outra opção, né? Desenhar uma folha em branco, ocupar canetas especiais para lograr uma boa linha preta, escanear uma boa resolução, né? Estamos falando superior a 350 dpi, né? Para em cima de escaneio. E logo fazer o processo de pintura e arte, tá? Isso aí, espero que as ferramentas e os processos que eu mostrei para vocês sirvam de ajuda para vocês e saquem você proveito desse exemplo. Agora, se você tem alguma outra questões, desejo de aprender como ser o grupo tal coisa, você fala para mim por interno ou deixa nos comentários no vídeo. Vou deixar aberto os comentários no vídeo do YouTube para que você possa para mim responder, tanto seja você ou qualquer outra pessoa que vê o vídeo, tá? É isso aí, um abraço e a próxima aula quero seguir surpreendendo a vocês, tá? Então, até mais.